senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, no dia 22 de agosto, 2 dias antes do suicídio de Getúlio Vargas, para comunicar a minha desfiliação definitiva do Partido Democrático Trabalhista. Uma decisão que seguramente exigiu de mim uma grande reflexão, especialmente considerando o longo tempo de convivência com diletíssimos companheiros, alguns, inclusive, que já deixaram, em fase anterior, o Partido Democrático Trabalhista. E digo, senhor presidente, 2 dias antes do suicídio de Vargas, porque acumulei na militância partidária, acumulei um conhecimento profundo a respeito da causa trabalhista. E também assumi a verdadeira compreensão sobre as razões que levaram Getúlio Vargas ao suicídio. Obviamente que convivi com Leonel Brizola antes do seu falecimento, e não apenas reconhecendo a sua liderança, mas acima de tudo me convencendo de que à época o PDT tinha um projeto nacional, um projeto de país soberano, porque sem soberania nunca haverá justiça social. Se Getúlio Vargas procurou e foi levado ao suicídio, procurou construir um país soberano, houve aqueles que seguiram o mesmo ideário e enfrentaram também as mesmas dificuldades. Leonel Brizola ainda procurou fazer da educação mais um instrumento de libertação. E com o passar do tempo, morto Brizola, e principalmente nos últimos anos, muito mais especialmente a partir do segundo governo Sérgio Cabral, a direção partidária colocou todas as unhas de fora. Se antes a direção apostou na desorganização do partido para que pudesse manter o controle, PDT sem diretórios em zonas eleitorais, sem diretórios em muitos municípios, aliás, sem diretórios em muitas unidades da federação, chegando ao ponto de não ter sequer diretórios em 9 estados. Se de um lado já era algo inaceitável, contra o que lutei juntamente com muitos companheiros, buscando a redemocratização do partido, ou a democratização do partido, constatei que era impossível, inclusive, registrar uma chapa para disputar internamente com aqueles que se adonaram da legenda. Mas depois houve a negação, a mais descarada, de princípios os mais elementares, princípios arraigados na legenda, o programa partidário. E aí entendi insuportável
a minha permanência na Legião. Quero dizer e me dirigir aos companheiros que permanecem no PDT, acreditando na possibilidade de reversão do quadro a partir da luta interna. Quero dizer que terão sempre esses companheiros a minha solidariedade, a minha compreensão, mas a própria legislação partidária confere a quem chega aos cargos de direção um poder muito grande, o poder de intervir, o poder de sequer colocar no protocolo alguém que receba as petições, os requerimentos de filiados. E depois de tanto me debater internamente, passei a ser alvo de processos disciplinares. Quem procura honrar a legenda, quem procura ficar fiel ao ideário partidário, sendo alvo de iniciativas, ser submetido ao Conselho de Ética Nacional, ao Conselho de Ética Estadual, às vezes até por funcionários do partido, cumprindo ordens de quem não tem coragem de assumir as suas responsabilidades. Então, há vários companheiros que ainda acreditam. Eu imagino que a causa trabalhista possa ser defendida em outras trincheiras, que o PDT perdeu a legitimidade, perdeu a autoridade política. O PDT passou a ser, e isto é denunciado não apenas por mim, ou foi denunciado, mas o vereador Leonel Brizola, o ex-deputado federal, ex-ministro do Trabalho Carlito Brizola, e muitos outros quadros partidários que ainda permanecem na legenda. Quero mandar um abraço para um militante paranaense que está agora residindo em São Paulo, Nivaldo Orlandi, grande companheiro, mas concluir da impossibilidade. E agora, quando vamos caminhar no dia 24 de agosto para prestar todas as homenagens a Getúlio Vargas pelo seu projeto nacional fundado nos direitos dos trabalhadores, quando tudo é feito para tentar sepultar, se fosse, já que não é possível, a chamada Era Vargas, eu venho a esta tribuna para comunicar a todos do Parlamento Estadual, já oficiei ao presidente da Casa, para comunicar que a partir de hoje eu estou sem partido e, obviamente, considerando a minha militância, estou avaliando o quadro partidário para que eu possa buscar abrigo numa legenda que, na minha perspectiva, seja um instrumento de luta política, para que possamos ter amanhã um país soberano e socialmente justo. Uma decisão difícil, mas que está tomada definitivamente. A partir de hoje, senhor presidente, estarei sendo registrado nos anais da Casa como sem partido e não mais ocuparei esta tribuna para tratar de qualquer questão interna do PDT. Concluo dizendo que não pretendi fazer da minha desfiliação partidária um movimento interno para atrair outros companheiros, porque entendo que esta decisão é uma decisão muito pessoal e não quis eu amanhã
olhar para os outros companheiros como se alguém que teve uma visão, que eu sei que é compartilhada por muitos, mas que quis esvaziar a legenda, que cada um tome a sua decisão, que cada um avalie o quadro. Então, digo aos companheiros que permanecem no PDT, a luta continua, o trabalhismo nunca será sepultado, nem por dirigentes inescrupulosos que fizeram da legenda uma legenda de aluguel, um balcão de negócios. Pois não, deputado Dilto Salomão? Meu caro deputado Paulo Ramos, evidentemente as razões da sua decisão e as questões partidárias cabem a Vossa Excelência, ao partido, mas é importante registrar que nós que conhecemos a sua história, e eu conheço um pouco da sua história até antes de estar militando na política, e a sua coerência, nós aqui nesse plenário, às vezes até discordamos, mas a sua coerência, a sua fidelidade às causas que o senhor abraçou, a sua fidelidade com os seus companheiros nesta casa, fidelidade no sim e fidelidade no não, fazem de Vossa Excelência um homem que eu diria como poucos e que o Brasil precisa ter mais, aquele político que é respeitado pela sua palavra, pela sua conduta e que honra com certeza a esse parlamento, o Parlamento Federal onde Vossa Excelência passou e ajudou a escrever a Constituição. Então, o meu depoimento aqui é para dizer da importância do senhor, da sua conduta política, das suas posições políticas para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro e aqui para essa Assembleia. O senhor engrandece essa Assembleia. Eu agradeço, deputado Dilto Salomão, e concluo, senhor presidente, plagiando o grande Darcy Ribeiro, que disse, elencou as lutas que tinha travado, sempre tendo sido derrotado. Na luta interna do PDT, não foi possível substituir a direção partidária e recolocar o PDT no seu verdadeiro trilho. Me considero nessa questão um derrotado, mas não invejo, nunca gostaria de estar do lado daqueles que se apresentam como vitoriosos, como dono do partido, mas certamente como coveiros da legenda. Muito obrigado.